maior erro que as pessoas cometem é subestimar o poder e a influência de Satanás em suas vidas. É claro que o mal nunca será maior do que a proteção de Deus. Mas não é por isso que podemos deixar de ter cuidado e vigiar. Veja o que o apóstolo Pedro disse: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso mostra que o diabo está ativo trabalhando para tomar conta de toda a sua vida. Ele tem muitas armas para usar na vida de um cristão e o seu interesse é prejudicá-lo, destruindo a sua vida espiritual e contaminando a sua família. Satanás utiliza dessas armas para guerrear contra Deus e a sua obra de salvação. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diante disso, vamos mostrar 5 sinais de que o diabo pode estar manipulando você. Antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que colocarmos um vídeo novo. Primeiro sinal: o diabo pode estar manipulando você, alimentando o seu ego. A palavra de Deus revela que o ego teve a sua origem no céu, quando Lúcifer, um anjo ungido, se tornou adversário de Deus, exaltando a si mesmo. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer colocou a sua própria vontade acima da vontade de Deus, e as consequências dessa atitude não foram boas. A Bíblia diz que Deus o expulsou do céu e ele foi lançado à terra. Satanás então trouxe o seu ego rebelde com ele e acabou seduzindo Eva. E a sua estratégia era mostrar a ela que se ela comesse da árvore proibida, seria conhecedora de todas as coisas assim como Deus é. Então, a desobediência de Adão e Eva contra a única proibição dada por Deus trouxe o pecado e o ego junto com ele e, consequentemente, toda a humanidade ficou separada de Deus e inclina a satisfazer suas próprias vontades. E assim como aconteceu com Eva, a arrogância pode entrar facilmente na vida de um cristão. Existem algumas formas de elevar o próprio ego, mas o mais comum é por causa do sucesso. Aqueles que são bem-sucedidos no trabalho, em casa, no ministério, podem se esquecer de onde vieram, e é muito fácil se humilhar diante de Deus quando tudo parece dar errado. Mas é mais fácil ainda se esquecer do Senhor e querer levar todo o crédito quando as coisas vão bem. Nós esquecemos de agradecer a Deus por abençoar nossas vidas e, em vez disso, nos concentramos em nós mesmos. E isso deixa um espaço para Satanás entrar. Ele sempre vai te encorajar a inflar o seu ego e te fazer pensar que você é melhor do que os outros. A Bíblia nos mostra que nós não somos melhores do que os outros só porque somos bem-sucedidos ou mais experientes. Veja. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Segundo sinal: o diabo te convence a pecar. Satanás utiliza dessas armas para te manipular, te convencendo de que desobedecer a Deus não é tão grave assim. Você vai começar a pensar coisas como: ah, vai ser só uma vez. Ninguém está olhando. Ah, não tem nada a ver. Saiba que se você está usando essas frases, se está pensando dessa maneira, você está correndo um sério risco espiritual. A Bíblia mostra que, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ainda estavam desorganizados
e ainda não tinham o exército formado. Então os amalequitas não levaram em conta o despreparo dos israelitas e se voltaram fortemente contra eles. E por esse motivo, Deus promete que iria riscar a memória dos amalequitas de debaixo dos céus. Então o tempo passou e cerca de 200 anos depois, o rei Saul ficou com a tarefa de exterminar os amalequitas e a ordem de Deus para Saul foi muito clara. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Saul não deveria poupar nada e ninguém entre os amalequitas. No entanto, a Bíblia diz que ele decidiu poupar o rei e os melhores animais dos amalequitas com a desculpa de oferecer aqueles animais como sacrifício a Deus. Ou seja, Saul não cumpriu a ordem de Deus e escolheu confiar em sua própria sabedoria. E qual foi o resultado disso? Ele perdeu o seu reinado e Davi ocupou o seu lugar. Nós precisamos ser radicais com o pecado. Não pode haver tolerância a ele em nossa vida. Então, se o Espírito Santo está te convencendo a abandonar algum pecado, algum vício, faça isso. É melhor você obedecer e renunciar aos prazeres da carne, mas viver uma vida plena com o Senhor. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Se nós tomarmos uma decisão no nosso coração de renunciarmos o pecado, Deus vai nos honrar, Deus vai nos encher de autoridade, de unção, e viveremos uma vida feliz e abençoada. Então, quando você cai, ainda que seja apenas uma vez, Satanás ele vai começar a te empurrar para um buraco cada vez mais fundo, e uma coisa que a gente tem que entender é que não existe desculpa para os nossos pecados. Quando nós sentimos que cometemos um erro, nós precisamos nos arrepender rapidamente, pedir o perdão do Senhor e ficarmos atentos para não continuarmos repetindo esses erros no futuro. O terceiro sinal. O diabo diz para você não agir. A Bíblia mostra que Deus faz tudo na hora certa e que é importante nós esperarmos nele com confiança. Mas uma maneira do diabo manipular os cristãos é convencendo-os de que não precisam agarrar as oportunidades que passam por eles. Como fazer a obra de Deus, começar um novo relacionamento, aceitar um emprego, por exemplo? Então, Deus pode estar tentando falar com você e mostrando o que Ele quer que você faça, mas talvez você não está agindo, porque o inimigo está dizendo que você não está pronto, que você não é bom o suficiente, e com isso ele vai colocar medo, insegurança, timidez, tudo para que você se acomode e para que fique sem fazer nada e assim não experimente os planos que o Senhor tem para você. Fique muito atento a isso. Quarto sinal. O diabo te leva a fazer comparações. Se você está conectado em qualquer rede social, com certeza teve um momento em que você viu a vida luxuosa de uma outra pessoa e você desejou ter o mesmo. Talvez a beleza, o carro, aquela viagem, e você pode até olhar para os seus amigos e ver as coisas que ele tem na sua casa ou casamento aparentemente perfeito. Você pode ter sentido que a sua vida não era tão boa assim. Você compara a sua renda com seus colegas de trabalho ou pensa que a sua vida é uma droga em comparação com eles. Nós sempre temos essa impressão de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que isso é coisa do inimigo. O diabo quer que a gente se sinta mal e que a nossa vida realmente seja terrível e que a gente pensa que não vale a pena viver. Fique atento a isso também. Quinto sinal, ele está diminuindo sua autoestima.
Muitos cristãos vivem se culpando depois de terem cometido um pecado, porque ninguém gosta de decepcionar a Deus. Mas às vezes, nós podemos ser um pouco duros demais com a gente. Então nós começamos a pensar: eu já estraguei tudo, eu sou um fracasso, eu sou burro, eu poderia muito bem continuar, mas agora já não tem mais jeito. Então o diabo quer que você fique se martirizando, que você se odeie, que você se sinta terrível sobre todas as coisas que você fez de errado, e em vez de você se enxergar do jeito que Deus te vê, Satanás vai dizer que você é inútil, incapaz e que você não é bom o suficiente para andar com Deus. Então você vai se sentir desencorajado, achando que não há mais saída, que as coisas sempre vão ser assim, nunca vão mudar e que tudo é culpa sua. Então você vai começar a pensar que não pode contar com a ajuda de Deus, das pessoas e que você tem que se virar sozinho. É aí que começa o problema, porque quando a ovelha se dispersa e ela sai do meio do rebanho, ela se torna uma presa fácil para o inimigo atacá-la. Saiba que todos esses ataques do inimigo começam dentro da sua mente. O inimigo sopra as mentiras que são como dardos inflamados. Mas a Bíblia diz que se você resistir com o escudo da fé, você irá vencer. Com o tempo, você vai começar a entender a diferença entre o bem e o mal. Se você não reconhecer as estratégias do inimigo, será muito mais difícil derrotá-lo. Se você gostou desta mensagem, te pedimos que você compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida ricamente.